Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. O nosso palestrante de hoje é o nosso irmão Adelmaro Embozeiro. Adelmaro é médium do Lar de Frei Luiz. Adelmaro trabalha na nossa sala 11. É um médium de muito tempo aqui na casa. E o Adelmaro vai nos falar sobre as leis morais. Adelmaro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez aqui. É um prazer ouvi-lo aqui. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Eu só não sei se será um prazer me ouvir depois do que nós acabamos de ouvir. Essa beleza que nos elevou. Eu, quando era jovem, um grupinho de jovens, os grupinhos cantavam, né? E os colegas diziam: Adelmaro, você desafina até para dizer o nome da música. Era para eu ficar baixinho para não atrapalhar. Mas não vou cantar, claro, com certeza. Eu espero que a mensagem que eu trago, que é a mensagem do Evangelho, possa nos ajudar a todos nos nossos momentos difíceis e possa nos mostrar o caminho que nós temos que seguir para um dia alcançar a felicidade. Nós temos a nossa doutrina, ela foi encomendada por Deus, nos foi trazida por um grande espírito que foi Allan Kardec, sobre comando de Jesus, para que nós pudéssemos começar a entender o que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta, e nos dirigisse os passos. Eu coloco sempre alguma coisa para que a gente possa falar de forma clara, que todos entendam. Então, uma definição que nós temos de lei são norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Então, isso são as leis, são condutas que nós devemos seguir para podermos conviver uns com os outros e para podermos, principalmente, avançar de forma harmônica. A lei, ela pode ser lei natural, são as leis divinas, e se divide em leis físicas e leis morais. As leis físicas são estabelecidas pelos cientistas na observação dos fenômenos da natureza. E as leis morais são um conjunto de princípios ou regras relativos à conduta humana. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, logo o iniciozinho, capítulo 1, lei divina ou natural, fala sobre o bem e o mal, e a pergunta 634, Kardec coloca o seguinte: por que está o mal na natureza das coisas? A resposta dos espíritos foi: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. E esse quadro aí, esse gráfico, ele mostra essa criação e a evolução do espírito. Deus cria os espíritos tirados da matéria-prima do universo, que é o fluido cósmico universal, que é a origem de tudo que existe no nosso universo, seja espiritual, seja energia, seja físico. E desse princípio nós usamos tudo que é da matéria para que esse princípio possa se desenvolver. Como eu disse, ele é criado simples e ignorante, ou seja, não tem nenhuma complexidade, não tem nenhum conhecimento e está do zero, é só energia pura nesse início. E esse início, o princípio inteligente, que é o nome que deu Kardec a essa energia,
ele passa pelos reinos mineral, pelos reinos vegetal e pelo reino animal antes de atingir o reino humano. Quando ele começa a ter uma evolução suficiente, ele recebe, o princípio inteligente, recebe um corpo físico humano para continuar a sua evolução. E nesse momento, Kardec diz que o princípio inteligente começa a ser conhecido como espírito. Ele passa a ter conhecimento de si, ele passa a discernir o que é certo, o que é errado, e começa a desenvolver a inteligência. Ele passa e recebe mundos para se desenvolver, mundos primitivos. No processo seguinte, mundo de expiação e prova, que é o nosso mundo, e que nós estamos deixando esse mundo para trás pela orientação dos espíritos. Próximos anos, talvez até o ano 2100, a gente já possa entrar no mundo seguinte, que é o mundo de regeneração. E depois iremos para mundos superiores. Quantas etapas nós não sabemos, mas serão mundos em que os espíritos já serão muito mais esclarecidos do que nós. E a fase final da evolução serão em mundos espirituais. Não haverá mais a matéria física como necessidade para a evolução, onde vivem os espíritos adiantados, mais à frente os espíritos puros, e no final os espíritos perfeitos, e até chegar à condição final, que são os espíritos crísticos, como nós tivemos aqui entre nós o nosso Mestre Jesus. O espírito é energia pura, e ele vai então atuar no reino mineral, no plano físico, para servir de força de atração para que essas moléculas, os átomos dos minerais não se dispersem. No segundo passo, já nos vegetais, ele vai desenvolver a sensação, ele vai experimentar nascer, viver, morrer. No processo seguinte, no reino animal, desde o animal mais simples ao mais complexo, ele vai desenvolver o instinto e o início da formação da inteligência. E finalmente chega na condição que nós estamos hoje, de seres humanos, com um corpo físico muito mais aperfeiçoado, como ferramenta para uso. O corpo físico não serve para nada em termos de evolução, apenas é uma etapa da evolução do homem, porque ele perece, e o espírito não, o espírito continua. Depois, os espíritos já elevados, com um corpo mais fluídico, bastante sutil, até chegar à condição de espírito superior, onde vão atingir a perfeição, e aí não terão mais necessidade de nenhum tipo de corpo, nem espiritual. Bom, e o que é a evolução? A evolução é o progresso que é feito em duas asas, que são as asas do amor, onde ele vai desenvolver todos os sentimentos, e a asa da sabedoria, onde ele vai adquirir todo o conhecimento necessário. No tempo dos faraós, um deles, na 18ª dinastia, lá no Egito, nasceu Akhenaton, que foi o primeiro grande espírito vindo à Terra para trazer um novo conceito, que era o conceito do Deus único. Até hoje ainda existem civilizações que têm diversos deuses. Isso em 1335 a.C. Ele trouxe a ideia, implantou, mas acabou não sendo aceito. Foi inclusive eliminado pela a turma da elite da época, porque estava contrariando os conceitos
e interesses menos nobres, vamos dizer. Depois, mais tarde, veio Moisés, cerca de 100 anos após Akenato, uma nova proposta para a implantação do Deus único, conduzindo todo um povo que na época vivia sobre a escravidão no Egito, que eram os judeus, e que foram conduzidos, e foi a primeira revelação trazida para a humanidade. A segunda revelação foi Jesus, que veio com um novo conceito de um Deus que de Moisés era um Deus poderoso, mas vingativo, violento, e Jesus já trouxe um novo Deus, um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão. E Jesus nos disse que no futuro viria um Consolador que ele prometia para nos consolar e nos orientar. E Kardec foi o incumbido de trazer esse Consolador, que foi o Espiritismo, em 1857. E aí, com a orientação dos espíritos designados por Deus, elaborou todos os livros da codificação espírita, inclusive o primeiro deles, o Livro dos Espíritos, em que consta, na terceira parte, toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, são 12 capítulos, as leis morais. As leis morais são um código de conduta, são o caminho que cada um deve seguir para poder alcançar a felicidade. Quais são essas leis? A primeira é a lei divina ou natural, a segunda, a lei de adoração, a terceira, a lei do trabalho, a quarta, a lei de reprodução, a quinta, a lei de conservação, a sexta é a lei de destruição, a sétima é a lei de sociedade, a oitava é a lei de progresso, a nona, lei da igualdade, décima, lei de liberdade, 11ª, lei de justiça, amor e caridade. E no final, a perfeição moral. Cada uma dessas leis é um capítulo do livro. Ou seja, não há a mínima condição da gente falar de todas os ensinamentos que tem nessas leis. O que eu fui fazer foi um pequeno resumo, que por menos que eu fizesse, ficou um grande volume, e eu vou tentar passar para vocês mais ou menos rápido, e aconselho depois, com calma, cada um procurar dentro do Livro dos Espíritos, ler, para poder conhecer a fundo e descobrir como fazer para ser feliz. E como fazer para ser feliz significa como fazer para não sofrer. Porque o que nós sofremos para aprender. Nós sofremos porque nós erramos alguma vez, se não foi dessa vida, foi em vidas anteriores, e estamos sendo conduzidos através do sofrimento para não errar novamente. Qual o significado, então, de cada uma dessas leis? No capítulo 1, fala sobre a lei divina natural e dá os caracteres dessa lei. A pergunta 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E é o que mais a gente faz. Esquece a lei, desvia, e de repente a gente leva um tranco, que é para não jogar para o outro lado, para a gente acertar novamente. Não é castigo não, gente, é alerta. A 615 pergunta lá: a lei de Deus é eterna? Eterna e imutável, como o próprio Deus.
Conhecimento dessa lei. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ainda estamos no jardim da infância da humanidade. Então é natural que a gente erre. Natural que erre, mas não que persista no erro. Nós precisamos errar para aprender, porque só se aprende errando, e à medida que a gente aprendeu, fazer o possível para não errar novamente. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ainda temos isso, nós recebemos os exemplos. Esse aqui que você tem que seguir. Quem é ele? Jesus. Essa foi fácil, né? Todo mundo acertou. Já estamos aprendendo, tá vendo? E o bem e o mal? 630. Como pode se distinguir o bem do mal? Bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Se a gente souber quais são as leis divinas, nós vamos saber se estamos seguindo certo ou errado. Só que muitas vezes nós seguimos errado porque nós temos o livre-arbítrio, que é o que nos dá o direito de fazermos o que quisermos. Mas quando nós fazemos o que nós queremos, nós vamos responder por isso. Se fizermos o bem, essa é outra lei de Deus, que também é uma lei da física, é a lei de ação e reação. Se fizermos o bem, receberemos de volta o bem. Se fizermos o mal, receberemos de volta o mal. A escolha é nossa. E a divisão da lei natural, é a pergunta 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? A resposta é: certamente essa máxima encerra todos os deveres do homem entre si, mas é necessário mostrar-lhe a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Isso é um cuidado que a gente ter sempre. E sempre pensar o seguinte: se eu fizer esta ação, vou provocar o que para quem? É uma maneira muito simples da gente saber que ação eu devo fazer. O que eu fizer seria agradável se eu estivesse recebendo? A melhor maneira de a gente saber se estamos agindo corretamente é tentar sentir o que sofreríamos se aquela ação fosse feita contra nós, mesmo desconhecendo a lei. Não precisa nem ser um doutor da lei para saber. A segunda lei de adoração mostra os sentimentos inatos que todos os viventes possuem da divindade. Capítulo 2 fala sobre a lei da adoração. Qual é o objetivo da adoração? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, o reconhecimento de que nós temos um Criador, um reconhecimento que nós devemos seguir o que Ele nos deixa ou nos ensinou. E nessa adoração nós falamos da prece. O que agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. A prece deve ser sempre falada com o coração dirigindo a Deus, porque as vibrações no momento da prece, elas precisam ser tais que elas se elevem e sejam
chegue, mesmo que não cheguem a Deus, ela vai seguindo um caminho que vai passando pelos mensageiros divinos. E esses mensageiros, eles recebem de Deus a ordem para poder ajudar as pessoas. Nós vemos isso nos livros espíritas, quantas pessoas desesperadas são atingidas por uma ajuda que foi um pedido de uma mãe, numa prece sincera, e é designado um espírito, isso a gente vê muito, sabe quem? Bezerra de Menezes, o livro de Bezerra de Menezes nos contam quantas preces a falange de Bezerra de Menezes já não recebeu como ordem para ir ajudar, para atender o pedido de uma mãe que se dirige a Deus pedindo por um filho. Então a prece é importantíssima no momento da gente receber força para resolver um problema, no momento de receber conforto para poder suportar um momento difícil. Nunca deixem a prece guardada dentro da gaveta. Guardem as preces que podem fazer dentro do coração de cada um de vocês. Na pergunta 659, pergunta Kardec qual o caráter geral da prece. Ela é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. E quando nós nos aproximamos de Deus, nossas energias se multiplicam, a nossa capacidade energética se amplia e nós nos elevamos junto e abrimos espaço para que possamos ser atendidos pelos espíritos que nos protegem, que caminham conosco, pelo nosso anjo de guarda, pelos nossos espíritos familiares que já se contam no plano espiritual. A terceira lei é a lei do trabalho. É uma necessidade. A necessidade é a consciência de que nos falta algo. Não se deve confundir trabalho com emprego. Aliás, é fácil, né? Se a gente sai de fora, a gente conhece a opção de gente que é empregado, mas trabalho que é bom, nada. Não confunda o trabalho com o emprego e procurem trabalhar sempre, a qualquer momento. Trabalhem sempre, não fiquem parados nunca. Alguns trabalhos não têm emprego, outros têm emprego, mas não trabalham. Qual é a necessidade do trabalho? É lei da natureza? Sim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação é útil, toda ocupação útil é trabalho. A gente tem que estar a cada momento fazendo alguma coisa, principalmente se for fazendo por alguém, porque aí é uma obra de caridade e a gente recebe de volta muito mais do que o dobro do que fez. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. E não há homens que se encontram impossibilidade de trabalhar e, portanto, sua existência é inútil. Deus é justo. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Isso aí, quadro pintado com a boca por tetraplégicos. Eu outro dia vi um vídeo, a gente recebe na internet diariamente vários vídeos interessantes. Uma mulher, mãe, ela não tinha os dois braços e cuidava do filho completamente, só com os pés. Ela desenvolveu a habilidade de dar banho, fazer a comida do neném, dar a comida na boca do neném, só usando os pés. Aqui
eu trouxe para vocês pinturas feitas com a boca de pessoas paraplégicas. Então, sempre a gente pode fazer alguma coisa de útil. A lei da reprodução relativa à reencarnação mostra a necessidade da purificação do espírito. A população do globo é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. São contrários à lei da natureza as leis dos costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, que é a lei divina. Aí o casamento. Se ela é contrário à lei da natureza do casamento, isto é, uma união permanente de dois seres, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Agora, veja bem, casamento é uma coisa que foi criada pela sociedade. De alguns tempos para cá. Antigamente não existia casamento, existia união. O casamento foi uma coisa feita pela sociedade para oficializar dentro das leis que regem a sociedade no momento. Mas o importante é a união, não é o papel assinado, não é o sacramento da igreja, não é a bênção de não sei lá de quem, é a união de dois seres que se juntam para darem continuidade à sua evolução e propiciar que outros espíritos tenham a oportunidade de ter um corpo, que seria o filho, disponível para que eles também consigam evoluir. E muitas vezes, na maioria, pelo contrário, normalmente, são espíritos afins, que vêm caminhando junto. A família é uma instituição criada por Deus para que nós unidos possamos caminhar junto, um amparando o outro, um ensinando o outro. Só os pais ensinam aos filhos? Não. Às vezes o filho é um espírito até mais antigo do que os pais, eles apenas trocaram de posição num determinado momento. Então temos sempre que estar atentos ao plano de aprendizado. Isso é que é importante. Lei de conservação. Essa aí é de lascar. Depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoar. O capítulo 5 fala da lei de conservação e o instinto de conservação. O que é a lei da natureza? O instinto de conservação. Sem dúvida, todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Da pergunta 717, ele fala: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pela privação que houver causado a outros. Qualquer atitude, qualquer ação que a gente faça que provoque qualquer tipo de dificuldade, de dor, de sofrimento para alguém, nós vamos ter que reparar, nós vamos receber de volta. É a lei de ação e reação. Privações voluntárias. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, o trabalho é impossível. A destruição, essa aí também é de lascar. A destruição é necessária para que novos corpos apareçam, mais inteligentes e mais argutos. É a renovação e a melhoria dos seres vivos. Capítulo 6, lei da destruição, ela é necessária? A lei da natureza, é lei da natureza, destruição? Sim, porque é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
Isso é plano físico, gente. No plano físico, a gente precisa destruir para recriar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, a melhoria do corpo físico, o corpo físico ele vem melhorando ao longo dos milênios para que o instrumento utilizado pelo Espírito cada vez seja mais aprimorado. O homem hoje é completamente diferente do homem primitivo, do homem das cavernas. É muito menos grosseiro, mais sutil. Melhor serve às nossas necessidades atuais para aprendizado. A pergunta 630, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, de se desejar do que se temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror. Ou seja, por que a gente tem medo de morrer? Já dissemos que o homem deve prolongar a vida. Já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Já pensou se qualquer dificuldade, se não houvesse esse instinto de conservação, qualquer dificuldade, qualquer problema, a gente resolvesse acabar com a vida física, porque a vida do espírito não acaba, o espírito é eterno. E cada vez que nós viemos aqui com uma nova oportunidade de vida na reencarnação, é feito todo um planejamento anterior pelos técnicos siderais. Então, as nossas vidas estão entrelaçadas. Ao longo de uma vida de 70, 80 anos, nós vamos ter vários caminhos que vão se cruzar. Caminhos esses que estão dispostos de forma que a gente aprenda alguma coisa que seja necessário, que nós ainda não conhecemos, ou que a gente repare alguma coisa que a gente fez de errado no passado. Para isso, nós precisamos nos encontrar. Se a gente cometesse um suicídio, como infelizmente tem acontecido muitas vezes nos tempos atuais, nós iríamos quebrar esse planejamento. E uma pessoa que estava com a programação dela de nos encontrar num determinado ponto do futuro, ou para ela ser ajudada, ou para ela nos ajudar, nós vamos interromper esse planejamento. Então, a lei de conservação é para que a gente, ao máximo, procure suportar todas as vicissitudes, porque elas foram programadas para a gente passar por aquilo. Tem razão de ser, não é por acaso. Não existe acaso na obra divina. Flagelos destruidores. Estamos vivendo isso, hein? Com que fim fere a Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um grau na escala do aperfeiçoamento. O flagelo é aquela situação física que provoca a morte de inúmeros seres viventes num determinado momento. Isso tudo tem relação com o passado. Só está naquele momento, naquela situação, quem deveria estar, porque é atraído magneticamente para estar ali, e ele está ali para responder por alguma coisa que ele provocou lá no passado. Ele e os outros que se juntam naquele momento, naquele instante. Então, não é por acaso que está ali. E, por outro lado, não dá para
Eu falei que nós estamos numa fase de passar para o mundo de regeneração. Para isso precisa reencarnar. A última oportunidade que alguns espíritos vão ter. Reencarnar. Quem não passar de ano vai ser exilado para o mundo primitivo para recomeçar o processo. Só ficarão na Terra aqueles que tiverem passado de ano, forem aprovados na matéria. E esses que estão esperando, a gente tem uma estimativa, nós temos em torno de 7 bilhões e meio de habitantes no planeta no momento, chegando perto já quase dos 8, e a Terra já está começando a ter problema para sustentar tanta gente, água e alimento. Mas nós temos na psicosfera do planeta em torno de 20 bilhões de espíritos que fazem parte do mundo Terra. Só que eles estão no plano espiritual. Para eles virem para o plano material, precisa de corpo. Para ter corpo, precisa gerar filho. E não dá para gerar mais filho do que nós temos. Então, de vez em quando, morrem vários de uma vez, atendendo a uma situação kármica, abre um espaço para que renasçam mais alguns. É tudo muito bem planejado. Não é à toa que o planejamento vem lá de cima. Sétima é a lei da sociedade. Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos e os mais inteligentes os menos. Então, nós estamos nos amparando nos outros. Dentro das próprias famílias, nós sempre temos o mais inteligente, o menos, o mais forte, o menos. Forte não é só fisicamente, é forte de espírito. É aquele que aguenta o tranco, que levanta a cabeça, que vai em frente e arrasta os outros com ele. Então, a lei da sociedade, que é a sétima, é uma necessidade da vida social. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A nossa comunicação, o dom da palavra. Então nós nos comunicamos para nos ampararmos mutuamente. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de fazer o bem obedecendo à lei do trabalho. Ao longo do tempo, a humanidade recebe esses espíritos que vêm em missão para amparar, para dar exemplo, para mostrar o caminho. Nós todos, ao longo das nossas vidas, conhecemos aqueles grandes espíritos. Vou citar aqui um que eu sou fã, é o Chico Xavier, e tem aquele completamente desconhecido, mas que atuou em determinado ponto, numa determinado grupo, numa determinada família, atuando sobre determinados indivíduos e ajudando. E qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Seria uma recrudescência do egoísmo, que é o pior dos nossos defeitos. O pior. Kardec diz, não sou eu que estou dizendo não, está aí no Evangelho. Kardec diz que o egoísmo é a base de todos os outros defeitos, é a base. Então, orgulho, vaidade, está tudo parte do egoísmo. É o eu sou maior. E se libertar disso é a coisa mais difícil. Porque a gente aqui, se eu chegar para algum de vocês e falar assim, você é um pouquinho orgulhoso, né? Vocês vão aceitar, orgulho eu tenho um pouquinho, é um pouquinho vaidoso, né? Eu tenho um pouquinho de vaidade. Eu gosto de me arrumar, de sair de casa, não gosto de sair de casa
com roupa amassada, despenteada, e você também é um pouquinho egoísta, né? Não, egoísta não. Ninguém é egoísta. E quando a gente não aceita o que a gente é, como é que a gente vai fazer para corrigir aquilo, para melhorar? Esse é o grande problema. Se nós estamos aqui na Terra, ainda no mundo de destruições, de expiações e provas, é porque nós ainda somos egoístas, sim. Nós temos que aceitar isso e temos que lutar para acabar com isso, para poder passar para o mundo de regeneração. Olha, voltar para o mundo lá no tempo das cavernas, não vai ser legal. A pessoa não tem ar refrigerado com esse calor. É inexorável, lei do progresso, a 8ª lei. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei do progresso. É aquela história do vai no tranco, mas vai, não dá para ficar parado. Estado da natureza, 776. O estado da natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não, o estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O homem tira de si mesmo a força para progredir, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem do mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Quando a tua casa ameaça cair, tu a derruba para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjo e confusões na tua moradia. É um pouquinho daquela história da última lei, da outra lei que nós vimos mais atrás, a lei da destruição. Às vezes é necessário a gente, porque a coisa está ruim, está toda deteriorada, então é melhor. Bota tudo abaixo e começa de novo de forma mais sólida. Remendar vai segurar, mas vai segurar pouco tempo. Reconstruir com mais firmeza vai prolongar a vida útil. Civilização. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens ainda não se encontram em condições, nem dispostos a obter esse bem. Nós ainda estamos presos, sabe o quê? No egoísmo. É o egoísmo que nos trava. A gente quer mais, porque a gente, para conseguir isso, a gente tem que ampliar e botar todo mundo para ir junto. E muitas vezes a gente, não, eu vou me esforçar para ele tirar benefício. E muita gente pensa assim, ainda. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Ela poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-la. Então seriam suficientes, mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Porque com o materialismo a gente está vivendo, vai morrer e vai acabar. Então eu quero usufruir de tudo que eu tenho direito agora. O resto. Mas o espiritismo dizendo que o resto é outra vida, e que a gente vai carregar para outra vida o que a gente construir na anterior, aí a coisa muda de figura. Então, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro construindo um presente legal.
Lei de igualdade. Embora todos os espíritos tenham partido de um mesmo ponto, uns progridem mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. A igualdade natural, perante Deus são todos iguais? Todos os homens são iguais? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. O corpo físico é apenas instrumento para que o espírito progrida. Lembra, falei isso há um dia atrás. Então tem hora que ele usa o corpo físico de homem, tem hora que ele usa o corpo físico de mulher, tem hora que ele usa o corpo físico de uma pessoa branca, tem hora que ele usa o corpo físico de uma pessoa negra, mas o espírito é o mesmo, ele tem que aprender em todas as situações o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser de raça branca, o que é ser de raça negra, e assim por diante. Então não tem discriminação, é a pior coisa que existe, porque todos vão passar pela mesma situação, todos, não tem exceção. É conhecimento que precisa ser adquirido pelo Espírito. Porque Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens, porque Deus é Deus, Ele criou todos os espíritos iguais, lembra? Todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, sem nenhum tipo de conhecimento, nem sem nenhum tipo de experiência, e vai adquirindo ao longo do tempo. Mas cada um desses espíritos viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas por tempo de vida, de existência, não de vida física, mas de vida espiritual. Porque Deus concedeu a uns a riqueza, o poder, e a outros a miséria, a riqueza e o poder, para experimentá-lo mais de uma forma. Não é corpo físico de homem, corpo físico de mulher, corpo físico de branco, corpo físico de negro. É situação social, de rico, de pobre, de miserável, para que a gente experimente todas as situações, passe por todas as situações para formar o caráter de cada um. Então, aliás, como bem sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las, e aí tem que voltar e refazer tudo de novo. A lei de liberdade, quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. Liberdade natural. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos vós necessitais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Não há a liberdade absoluta, há a dependência um dos outros. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, porque o pensamento não conhece entrave, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Mas cuidado com o que a gente pensa, porque muitas vezes a gente pensa e a gente constrói uma situação em função daquele pensamento que pode se voltar contra nós. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Sim, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Cuidado com o livre-arbítrio, mal empregado vai receber de retorno. E a última lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, porque resume as leis anteriores. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? De tal modo é natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. Como se pode definir a justiça? O respeito e os direitos de cada um. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver.
por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições da lei e o perdão das ofensas. E a perfeição moral é a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios do progresso no caminho do bem. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Com isso, meio corrido, porque, como eu falei para vocês, é muita coisa, a gente não tem como exprimir mais, desculpe pelo tempo do meio de vocês, mas que sirva de partida para vocês começarem a pensar. Peguem um livro, leiam com atenção e procurem seguir, porque se conseguirem, encontrarão a felicidade. Boa noite, muito obrigado. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.